Atos capítulo 2, do verso 37 ao 41. Eu peço à igreja que acompanhe a leitura da palavra do Senhor Deus, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, estamos agora no momento mais importante do culto, momento este que nos aquietamos para ouvir a Tua voz, o Teu pastoreio. Pedimos que a Tua misericórdia, a Tua graça nos sustente, para que as palavras dos meus lábios, o meditado do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, nosso Deus. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um período onde a igreja tem crescido muito. Quando eu falo de igreja, eu não estou aqui pensando num contexto ou limitando igreja reformada, ou igreja pentecostal, ou neopentecostal, não. Estamos vivendo um período onde igrejas têm crescido. Se nós olharmos bem, eu não sei aqui, no bairro, quando os irmãos saem de suas casas para virem à igreja, mas no meu caso, na nossa família, quando a gente sai de nossa casa para ir à quinta igreja, nós percebemos claramente, que a cada semana, ou vamos usar assim, ou então vamos pensar assim, a cada mês, nós somos surpreendidos com uma placa de uma igreja, e aqui não vem ao caso qual é a denominação, mas uma igreja surgindo, e vai sempre aumentando e a gente é surpreendido. Eu me lembro que quando chegamos ali no bairro do Raiar do Sol, quando nós andávamos na Estrela d'Alva, quando nós íamos à igreja, nós víamos em cada espaço, assim, pelo menos a cada, vamos dizer assim, 100 metros ou 200 metros, uma igreja ali presente. Com o passar do tempo, a avenida foi ficando com o seu caráter mais comercial e as igrejas foram diminuindo. Só que agora a gente está indo por um caminho, pelo bairro do Santo Antônio, ou então Brigadeiro, e a gente nesses últimos meses tem percebido, é tanto isso que, certa ocasião, minha esposa falou: olha, mais uma igreja aqui, e eu não tinha visto, a gente já tinha visto algumas e tem surgido. Isso é bem verdade no nosso país. Eu sei que houve uma explosão no final da década de 80, no início da década de 90, do movimento neopentecostal, mas agora nós podemos ver que cada vez mais esses movimentos se subdividiram, e agora nós podemos perceber que existem ministérios esses que são particulares, pessoais, que são fundamentados a partir de uma visão pessoal, daquilo que se entendem, entre aspas, ser o Evangelho de Deus. Com isso, o que acontece? Com esse número crescente de igrejas no Brasil, em nossos dias, nós podemos perceber, queridos, que há uma realidade muito presente. Que realidade é esta? Que cada vez vivemos uma geração menos preocupada com o pecado e mais preocupada com a autoisenção ou a autoestima. Quando eu digo isso porque a gente vê pelas mídias sociais que a gente percebe que as mensagens pregadas, ela tem mais a ver com o homem do que com a pessoa do Senhor Deus. Ela se tornou uma mensagem hedonista, humanista, antropocêntrica, onde está centralizada no homem e no prazer do homem. E, consequentemente, por causa dessa preocupação menor pelo pecado, e também com essa isenção, ou seja, com essa preocupação com a isenção, ou com a autoestima, consequentemente, nós percebemos uma realidade estarrecedora na vida da sociedade e na vida da igreja do Senhor. E que verdade é essa? Por exemplo, vivemos uma geração
cujo seu ideal e seu propósito é remover a realidade do pecado do contexto da igreja e da vida do homem, e com isso, quando a gente tenta remover essa realidade do pecado, nós trazemos para nós um outro princípio, qual é a eliminação da possibilidade do arrependimento. Digo isto porque é uma observação clara feita por John MacArthur no seu livro Sociedade Sem Pecado. Ele diz o seguinte: remova a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade do arrependimento. Ele ainda diz: elimine a doutrina da depravação total e você invalidará o plano de salvação. Apague a noção de culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um Salvador. Destrua a consciência humana e você levantará uma geração amoral e irremedível. O que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que nós temos uma geração que ela trabalha na perspectiva ou com o objetivo de nos confrontar, dizendo que o homem, ele não tem culpa, ele não tem pecado, quando as Escrituras dizem que isso é o contrário. Nós podemos pensar nesse contexto perguntando qual é o resultado disso. O resultado é que o pecado virou o quê? Um conceito medieval, obsoleto e improdutivo. Por quê? Porque ele conduz à culpa, né? E logo a culpa atrapalha o quê? A autoestima, né? Falar que o homem é pecador, falar que ele precisa da graça do Senhor, vai contra a um trabalho que vivemos hoje da melhoria da autoestima do homem. Isto por quê, queridos? Porque o coração do homem é duro. Assim como, olhando aqui os ouvintes que acabamos de ler aqui da passagem de Atos capítulo 2, né, nós também temos a dureza do coração, e nós só podemos compreender a realidade do nosso pecado, a realidade que vivemos, a partir da revelação da pregação de Cristo Jesus, o Senhor. Olhando isso, nós devemos lembrar o que o Dr. R.C. Sproul diz. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: o fato de você não sentir a culpa não quer dizer que você é inocente. Esta verdade dita por R.C. Sproul, ela é reafirmada, queridos, pela nossa confissão de fé. No capítulo 4, quando trata da queda do homem, do pecado e do seu castigo, nos diz, olha o que ele nos diz: pois este pecado, eles decaíram, por este pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos de toda a faculdades e parte do corpo e da alma. Ou seja, queridos, desde o jardim do Éden, né, desde que a raça humana, a gente se entende por gente, vamos usar uma expressão assim, desde o jardim do Éden, nós lutamos contra essa consciência de que somos pecadores, né? Nós tentamos erradicar esse pecado no meio de nós. Com isso em mente, eu queria trazer os irmãos, da descida do Espírito Santo, onde Lucas vai narrar que após os 40 dias da ressurreição do Senhor Jesus, e tendo este dado as instruções finais aos seus discípulos, ele ascendeu aos céus. Nós podemos ver isso no capítulo 1 de Atos, do verso 1 ao verso 11. Nós podemos também perceber que esse contexto fala dos discípulos voltando a Jerusalém, e ali se recolheram durante alguns dias em jejum e oração, aguardando o Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus disse que viria. Fato este, queridos, ainda olhando o contexto, que acontece 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, o que ocorre acompanhado da manifestação dos sinais sobrenaturais do Espírito de Deus, onde um som como vento impetuoso vem e alcança aqueles discípulos, e eles começam a falar, né, ali na língua do povo, e começam a pregar o Evangelho. O que é interessante observar, aqueles alguns pontos que nós devemos chamar a atenção antes do texto que nós vamos abordar, é que a multidão que estava ali, a multidão que ali estava composta, era composta de pessoas que vinham naqueles dias da Páscoa, ou então na festa do Pentecostes, e eram obrigados a comparecer naquele período para cumprir um ritual prescrito na lei, que os judeus deveriam ir pelo menos 3 vezes ao ano ao templo, para que ali pudessem o quê? Comemorar
a festa de Pentecostes. Mas quando olhamos o capítulo 2, eu peço que os irmãos acompanhem comigo, no verso 9, nós podemos perceber algumas situações interessantes. Primeiro vamos ver no capítulo 2, no verso 2, assim: de repente veio do céu, um som como de um vento impetuoso, e esse encheu toda a casa onde estavam assentados. E diz o texto que ali apareceu distribuído entre eles como língua de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lucas nos narra que eles estão cheios do Espírito Santo, mas quando a gente olha mais adiante, a gente vê uma realidade diferente. Quando nós olhamos a multidão que ali está, a multidão, quando olha para eles, tem uma outra realidade. No verso 5 diz que, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, e vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, começam aí as observações, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E veja, irmãos, eles escutam a voz, mas há um questionamento: são galileus? E nós sabemos, queridos, que havia um certo preconceito quanto a essa questão de ser galileu. Havia um certo preconceito quanto isso, e eles colocam: olha, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? Porque aquela região da Galileia, havia uma dificuldade, havia uma questão linguística que trazia uma dificuldade, e eles começam a questionar: olha, são galileus falando. Quando olhamos no verso 8, diz: e como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aí Lucas diz que são de vários povos que estão ali, somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. E ele continua dizendo, e aí no final, no verso 11, ele diz: tanto como prosélitos, cretenses e arábios, eles diziam: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então criou-se uma situação agora diferente, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, testificando o ministério deles, ali a respeito do que eles iriam falar. A gente pode ver que quando eles estão falando, alguns zombavam, outros ficavam perplexos, e olhando mais adiante, alguns achavam até que eles estavam embriagados. No verso 3 diz: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Mas o que deve nos chamar a atenção é quando Pedro vai responder. Olha o verso 14, que então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. E ele começa: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É interessante, irmãos, que Pedro, ele defende sim, ele diz que esses homens não estão embriagados, mas o que a gente percebe é que Pedro vai estabelecer um ponto. E que ponto é este? Pedro diz: olha, eles não estão embriagados, mas o que ocorre, e aí é interessante que Pedro tira o foco da pessoa deles e traz o foco para as Escrituras. Pedro diz: olha, o ponto é o seguinte, o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E é interessante perguntar o que foi dito pelo profeta Joel. O verso 17 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima dos céus, e em sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que se venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí ele aplica: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele chama a atenção e ele tira o foco deles. A multidão está olhando para eles, mas Pedro tem uma preocupação. A preocupação de Pedro qual é? É que as Escrituras sejam pregadas, é que elas sejam testificadas. E Pedro tira o foco: nós não estamos embriagados,
Mas eu quero deixar bem claro, e aí é interessante olhar o que Pedro diz, essa declaração de Pedro, ele vai dizendo para nós que isso é para se cumprir o que diz as Escrituras. E aí vem um ponto interessante no verso 22, que ele vai nos chamar a atenção. Ele vai dizer: varões israelitas, atendei a estas palavras. E aqui, irmãos, vem um ponto interessante. É para testificar das Escrituras, sim. E ele começa a dizer: atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis. E ele começa, queridos, a expor a Cristo. Ele fala: esses homens não estão embriagados, mas ele começa a expor a Cristo. Ele começa a fazer uma proclamação do propósito redentivo de Deus aos homens daqueles dias. Ele começa a mostrar que a concretização na história acontece por causa de Cristo, que é aplicada pelo Espírito Santo. E é interessante observar que esse texto também é uma declaração ou uma descrição de obras da graça de Deus e dos santos, porque ele está dizendo: olha, atendei, porque o que eu vou falar é como se ele dissesse: atendei, que agora eu vou anunciar a vós outros a Cristo Jesus, o Senhor. Esse é o contexto. Mas é interessante, queridos, que observar ainda que nós não podemos esquecer é que esse texto também não só é uma descrição da obra da graça de Deus, mas ele nos informa como Deus restaura o pecador. Ele nos mostra que esta restauração de Deus, ela gera na igreja do Senhor crescimento. E o que não podemos esquecer ainda, que isso aqui é para testificar o que o Senhor Jesus tinha dito em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que nós podemos perguntar então, quando olhamos esse texto, agora sim, nós ouvimos a leitura, nós poderíamos perguntar para esse texto, olhando esse contexto e olhando agora a narrativa que acabamos de ler: como essa geração foi convertida? O que levou essa geração a perguntar para eles, porque olhando o verso 37, assim: ouvindo eles estas coisas, nós temos que lembrar uma pregação das Escrituras que revela a pessoa do Senhor Jesus, porque Pedro vai falar da pessoa do Senhor Jesus. No verso 23 ele diz que ele foi entregue por intermédio e desígnio presente de Deus. Ele vai dizer que foram o povo de Israel que matou e crucificando por mãos de iníquos. Ele vai dizer: ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Pedro vai falando da pessoa do Senhor Jesus, e aí vem uma pergunta, ele diz assim: ouvindo eles estas coisas, diz o texto do verso 17, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: o que faremos, irmãos? Meus irmãos, a pergunta que nos deve fazer nesta noite, que nós devemos fazer nesta noite é: o que levou a esse povo a perguntar isso? O que levou a essa transformação? E isso é importante para nós, queridos, porque isso vai desconstruir esse movimento que temos hoje, que diz que o homem não tem pecado e que nós não precisamos pregar a Cristo Jesus, o Senhor. Esse texto vem para desconstruir esse fundamento que mostra que a gente só basta trazer uma mensagem de autoestima, anulando a pessoa do Senhor Jesus. Queridos, e nós temos que lamentar, porque isso traz uma tristeza para nós. E por que uma tristeza? Porque os púlpitos não podem ser usados para deixar de falar de Cristo Jesus. Pelo contrário, a mensagem deve ser cristocêntrica. Então a pergunta que fazemos ao texto nessa noite: como esses homens foram convertidos? E em primeiro lugar, queridos, esses homens, essa multidão que nós podemos dizer aqui, quase 3.000 pessoas convertidas, que foram batizadas, que o texto diz que aceitaram a palavra, e que no contexto posterior nós podemos olhar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, como diz o texto no verso 43, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O
O que levou a isso? O que levou a essa conversão? E o que levou a essa geração aqui da comunidade em Jerusalém a ter uma vida de santidade diante do Senhor? Queridos, o que aconteceu, em primeiro lugar, foi que a pregação da palavra era cristocêntrica. O que levou esses homens à conversão, a uma quantidade, como diz Lucas, de quase 3.000 pessoas, que passaram a perseverar unânimes na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações, é porque eles foram convertidos por uma pregação, por uma mensagem que é cristocêntrica. Olha o que diz o verso 37, ouvindo eles estas coisas. A pergunta que nos vem à mente, queridos, é que coisas eles ouviram? Meus queridos, quando a gente olha o contexto do capítulo 2, olhando o verso 14 ao verso 39, nós podemos perceber que eles ouviram a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Eles ouviram sobre o ministério do Senhor Jesus. Olha o capítulo 2, verso 22. Olha o que Pedro diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Eles ouviram da obra do Senhor Jesus, eles ouviram sobre o ministério, sobre os prodígios, sobre os milagres, sobre os sinais, e nós sabemos que milagres e sinais, eles apontam para Jesus. Nós podemos perguntar o que eles ouviram. Eles não só ouviram a obra, a vida e o ministério de Cristo, mas eles ouviram sobre a morte do Senhor Jesus. No verso 23 diz que, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos. Eles estão ouvindo a mensagem cristocêntrica. Por isso que Pedro diz: atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, é um varão aprovado por Deus para morrer em nosso lugar. Eles não ouviram só isso, eles ouviram sobre a sua ressurreição. Irmãos, nós temos que lembrar, a mensagem do Senhor tem que ter a morte, tem que ter a ressurreição. Olha o que diz o verso 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Quando olhamos no verso 32, nós podemos ver a mesma ênfase: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos o quê? Testemunhas. O que levou aquela geração, queridos, à conversão e a perguntar o que fazer, foi a pregação da palavra, cuja pregação é cristocêntrica. Ela não é centrada no homem, pautada no seu próprio testemunho, mas é na pessoa do Senhor Jesus. Pedro, com muita sabedoria, irmãos, ele tira o foco dele, porque nós olhamos no contexto, a multidão está admirada com o que eles estão fazendo, mas Pedro diz: isto está acontecendo é para testificar as Escrituras. Nós podemos ver ainda, queridos, que não é só a morte ou a obra ou a ressurreição, mas também fala da exaltação, porque quando olhamos no capítulo 2, no verso 33, nós podemos ver isso: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Eles não escutaram somente isso, eles escutaram o que Pedro está dizendo: assim se cumpriu a vontade do Senhor. Irmãos, esta é a verdade, e esta verdade mostra o quanto estamos afastados do Senhor. Nós queremos que as pessoas se convertam sem pregar a pessoa e a obra de Cristo. Nós temos que lembrar, e eu quero citar aqui um puritano, um pregador escocês, James Stewart. Ele diz o seguinte: que o alvo da pregação, ou melhor, que os alvos da pregação genuína são despertar a consciência através da santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus,
purificar a imaginação através da beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus, devotar a vontade ao próprio Deus. Em outras palavras, Deus é o alvo da pregação, queridos, mas Cristo é a base da pregação. Precisamos pregar a Cristo, porque somente ouvindo a respeito de Cristo é que seremos confrontados com o nosso pecado, e assim veremos o arrependimento na vida do pecador. Nós não podemos, queridos, viver hoje os dias que vivemos aceitando que o homem não tem culpa. O que levou aquela geração à conversão foi uma exposição das Escrituras, e esta cristocêntrica. Em segundo lugar, perguntando ainda como esses homens foram convertidos, nós temos que lembrar que eles foram convertidos por uma pregação cristocêntrica, que fere o coração do pecador. Irmãos, vejam, diz o texto, olhando o verso 37, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? A palavra aqui, meus irmãos, grega, que traduz o compungiu-se, significa picar, furar. Aqui ela é usada figurativamente e significa ficar de mente profundamente atormentada, de emoção, tristeza e aflição. Ou seja, a palavra compungiu-se ainda significa ser perfurado. O que isso quer dizer? Que aquela geração, percebendo o que havia feito, o que a palavra, que a pregação havia feito, eles estavam o quê? Quebrantados, como se fossem feridos de uma ferida mortal. O Espírito Santo os feriu com uma convicção terrível a respeito do pecado. Agora, queridos, isso só foi possível porque a mensagem é o quê? Cristocêntrica. Houve aqui um ferimento grave que leva o homem, e é interessante essa palavra compungiu-se, é a mesma palavra que compungiu-se no coração, é usada em João 19:34, quando fala que Jesus é ferido com a ponta da lança. A ideia é que a pregação de Pedro foi como uma espada que atingiu o coração dos seus ouvintes, deixando-os como desesperados. Por isso a pergunta deles: o que faremos? Irmãos, é a pregação cristocêntrica das Escrituras que vai ferir o coração do homem. Precisamos falar da obra, da pessoa do Senhor Jesus, porque é por meio dela, é por meio da pessoa do Senhor Jesus, é que nós vamos contemplar a glória do Senhor. É por meio da pregação cristocêntrica que o nosso coração será ferido. A pregação tem este poder, queridos, de deixar os ouvintes, quando chamados internamente por ela, feridos, nocauteados, porque é isso que nós podemos ver no capítulo 2, no verso 39, diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus, o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, assim, irmãos, a pregação cristocêntrica, ela faz o quê? Ela faz uma ferida, ela mostra a nossa enfermidade. E qual é a nossa enfermidade, irmãos? Qual é o nosso pecado? Ainda continuando, respondendo ainda a pergunta como esses irmãos foram convertidos pela pregação cristocêntrica, que não somente fere os corações, o que atormenta a alma, mas também uma pregação que oferece perdão. Irmãos, que quando olhamos o verso 38, depois que eles perguntam, no 37, quando eles perguntam o que faremos, irmãos, olha o que Pedro responde. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, a cura começa com arrependimento, através do qual recebemos o perdão do pecado.
a cura definitiva. Isso é uma dádiva do Espírito Santo. Olha o que Pedro diz: pois para vós outros é promessa, é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A palavra promessa aqui, queridos, ela relembra o que é dito em Atos capítulo 1, no verso 4, e depois no verso 5 e 8. Olha o que diz o capítulo 1 de Atos, no verso 4. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Olha no verso 8, 5, olha o que diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E quando olhamos o verso 8, nós podemos perceber isso: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A promessa está sendo cumprida. Nós temos que lembrar aqui, queridos, essa palavra promessa, ela relembra e salienta-nos que a dádiva do Espírito Santo não é só para os apóstolos ou para uma elite espiritual dentro da igreja, mas para todos. Observe os termos: vós outros, vossos filhos. Meus queridos, nós temos que lembrar disso. O sinal da aliança externa. Nós podemos ver isso, que agora se muda, do sinal da aliança externa para uma participação também dos filhos. Olha que Pedro diz: essa pregação, essa mensagem que traz o perdão, que convida a arrependimento e para a remissão de pecados, não é só para vós, mas é para os vossos filhos e a todos para quantos o Senhor Deus chamar. A pregação cristocêntrica, ela oferece perdão, ela oferece a cura para a ferida feita, porque a mensagem, ela produz feridas sim, mas ela cura a ferida feita. Ainda respondendo, como esses irmãos foram convertidos por uma pregação cristocêntrica que chama ao compromisso. Queridos, uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que é ferida ao coração e que alcança o perdão, só se espera dela o compromisso com o Senhor. Olha o que diz o verso 39, ou melhor, o verso 40, diz: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Meus queridos, Lucas acrescenta que esse não foi o fim do sermão de Pedro, pois ele deu testemunho e exortou-os. Não, ou seja, a essência da sua exortação é um apelo para que se salve dessa geração perversa. Isto é, Pedro não estava convocando apenas para conversões particulares e individuais, mas também para uma identificação pública com os outros crentes, um compromisso com o Messias, que implica em um compromisso com a comunidade messiânica, isto é, a igreja do Senhor. O alvo da pregação é a glória de Deus, sim, que é refletida também, queridos, na submissão prazerosa da sua criação. Olha que Pedro diz: salvai-vos dessa geração. Nós temos que ser diferenciados, pois somos eleitos, somos sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos chamados para ser diferentes. Por isso Pedro diz: salvai-vos dessa geração. Pedro faz um apelo a um compromisso que se é evidenciado, que diz logo depois no contexto posterior, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque ele diz: é necessário aprender a doutrina do Senhor. Eles perseveravam na comunhão. É importante que o servo de Deus tenha prazer na comunhão dos santos e do Senhor. Ele chama para o partir do pão e nas orações, ou seja, na comunhão evidenciada no momento da ceia, ou então quando a gente está junto em oração uns pelos outros, mostrando empatia, amor e preocupação.
Em cada alma, dizia o texto, aqui diz o texto, havia temor e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Salvai-vos dessa geração. Nós não podemos, queridos, afirmar sermos crentes e andar de braços dados com as obras infrutíferas das trevas. Essa mensagem que fere o coração, ela me separa, ela me chama para um compromisso com o Senhor e com a igreja do Senhor. Eu não tenho autorização nenhuma, irmãos, de dizer para o Senhor, dizer para a liderança da igreja do Senhor, que eu quero me abster da responsabilidade de exercer o meu compromisso e o meu testemunho. Eu não posso, porque essa mensagem cristocêntrica, ela fere o coração, ela restaura o homem, porque foi através da revelação das Escrituras, mas ela me chama e ela nos chama para o compromisso com o Senhor. Eu não posso viver na igreja do Senhor sem compromisso com o Senhor da igreja. Por isso que esses irmãos perguntam: o que faremos? A resposta é essa: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e salvai-vos desta geração perversa. E quando olhamos o verso 41 do seu texto, dá uma resposta: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações do seguinte. A primeira, a pregação de Pedro, ela nos mostra o quanto o nosso coração é duro, e ela também nos mostra o quanto estamos dando menos valor à palavra de Deus. Nós vemos uma geração que nós somos ocupados demais, nós buscamos conselhos demais, procuramos aquelas frases prontas de mídia social e caminhamos um para o outro, mas pouco nos dedicamos à palavra de Deus. Segunda verdade, a pregação de Pedro nos mostra que ninguém pode ter a experiência do perdão de pecados se não houver arrependimento. Isso precisa de quê? De uma pregação cristocêntrica. Se não houver arrependimento, nós não teremos a experiência do perdão de pecados. Terceiro, a pregação de Pedro nos mostra que com arrependimento vem a obediência. Por isso que a mensagem de João e também de Jesus, do Senhor Jesus, é o quê? Arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é o fruto digno do arrependimento se não é obedecer à voz do Senhor? Quarto, a pregação de Pedro nos mostra que com a obediência vem o compromisso. A isto chamamos de quê? Evidência de novo nascimento. A obediência deve ser vista pelo compromisso que eu tenho com a palavra de Deus e com o Senhor da palavra. O Senhor é Deus. Irmãos, nós vivemos uma geração, como eu falei no início, que diz que nós não temos pecado, nós não precisamos nos arrepender, mas essa não é a verdade. O que nós vemos hoje é o que Pedro diz: atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado de Deus, este é quem precisa ser pregado. Vejam que Pedro tira o foco dele e prega a Cristo. Nós precisamos pregar mais a Cristo Jesus, Senhor, em nossas vidas e com a nossa voz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Que logo se dê o chamar os irmãos da música estarão cantando. Senhor Deus, tem misericórdia de nós e também dos pastores.
para que acolhamos a palavra do Senhor com alegria e com humildade, reconhecendo, Pai, que nós precisamos hoje ver essa geração ter uma mensagem Cristo Senhor, que venha a partir da revelação das Escrituras. Nos ajuda a ser uma igreja que ama o Senhor e que a cada dia evidencie essa mensagem que estou sempre pela vida e pela pregação da palavra. Nos pastoreie, Senhor, e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Assim oramos. Amém.